Olá, alunos, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula, espero que estejam todos bem, tá? Hoje a gente vai falar sobre um capítulo 4, tá? Que é um novo conteúdo. A gente vai iniciar um novo capítulo, tá? A gente já fez até o capítulo 3, onde a gente trabalhava com múltiplos divisores. Agora a gente vai trabalhar com um conteúdo totalmente diferente, que é relacionado à geometria, tá bom? Então, primeiramente a gente vai falar sobre retas e ângulos, que é o capítulo 4, tá? Então, quem quiser acompanhar pelo livro, página 66 até a página 71, que é o conteúdo dessa aula, tá bom? Então, o conteúdo é de ponto, reta e plano. Então, quem quiser acompanhar o mesmo conteúdo do livro nas páginas que eu falei, tá bom? Então, vamos lá. Ponto, reta e plano. É o seguinte. A geometria, ela tem uma noção básica em 3 segmentos importantes. São 3 noções importantes. O ponto, a reta e o plano. Cada um deles tem sua diferença, tá? Eles são muito importantes para a geometria. Então, essas noções elas são aceitas sem definição, tá? Por isso elas são chamadas de conceitos primitivos, tá? Então, os conceitos primitivos da geometria é o ponto, a reta e o plano. Vamos falar primeiro sobre o ponto. Então, o ponto ele não possui dimensões, isto é, ele não tem comprimento, nem largura ou altura. Um ponto, gente, é simplesmente um pontinho, tá bom? Então, temos a ideia de que mas não podemos defini-lo, tá? A gente sabe o que é um ponto, mas a gente não consegue definir o que é um ponto, tá bom? Um pequeno furo feito com um alfinete no papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Então, uma pequena um pequeno desenho, tá? Numa folha de papel também é um ponto, tá? Então nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do alfabeto latino. Então, quando a gente tiver um ponto, a gente tem sempre que nomear ele utilizando letras maiúsculas. Essa é a primeira noção de ponto, tá? Agora, com relação à reta. Não podemos definir uma reta, no entanto, temos a noção do que seja uma reta, tá bom? Por exemplo, um risco no papel é uma reta, tá? Então, quando você faz um risco com o auxílio de uma régua, ele passa a ser uma reta, tá bom? Então, nomeamos uma reta por uma letra minúscula do alfabeto. Então, o ponto é com a letra maiúscula, a reta por letra minúscula, tá? A reta é formada por infinitos pontos alinhados. Então, para você formar uma reta, você bota um ponto atrás do outro e dentro de uma reta cabem infinitos pontos um do lado do outro, tá ok? No desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e o ponto C. Tá vendo aqui? Nós temos pontos na reta, tá? Entre o ponto B e o ponto C, conseguimos marcar um outro ponto. Entre o novo ponto e o C e o ponto C, conseguimos marcar outro. Então, entre vários pontos, a gente consegue marcar infinitos pontos dentro de uma reta. Então, entre 2 pontos, sempre existe um terceiro ponto, tá bom? Então, entre 2 pontos, sempre vai existir um terceiro ponto. Essa é a noção básica. Então, quando vários pontos pertencem a uma reta, eles são chamados de pontos colineares. O que é colinear? Pertencem à mesma reta. Então, 2 pontos sempre são colineares, porque eles sempre vão ter uma ligação entre eles, eles sempre vão fazer parte de uma reta. Então, uma reta, ele é formada, tá? Ele sempre vai ter 2 pontos colineares, que pertencem à mesma reta. Então, a reta possui apenas uma dimensão, mas não é possível medi-la, pois ela é infinita. Uma reta, a gente quando fala uma reta, a gente fala numa linha que não tem fim,
não tem início e não tem fim, tá? A gente dá uma definição de reta assim, tá bom? Então, uma reta ela não tem início nem fim. Agora, quando a gente fala segmento de reta, aí sim a gente tem início e fim, tá bom? Plano. O piso de uma quadra poliesportiva nos dá uma ideia de plano. Então, nomeamos o plano utilizando letras gregas do alfabeto. O alfa, beta, gama, tá bom? Então, teta são letras gregas do alfabeto, tá bom? Então, o plano. O plano possui duas dimensões, comprimento e largura. No entanto, não é possível medir um plano, tá bom? Então, o plano ele pode ser formado por infinitas retas, tá bom? Então, dentro de um plano pode caber infinitas retas, assim como dentro de uma reta cabem infinitos pontos. Quando várias retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares, ou seja, quando pensa numa folha de papel e você faz várias retas nessa folha de papel. Significa que essas retas que você fez dentro do papel, elas são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Então, quando vários pontos pertencem ao mesmo plano, eles são chamados de pontos coplanares. Também, quando pontos pertencem ao plano, são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo ponto. Então, vamos aos exercícios que dão uma noção de ponto reto e plano, tá? Então, vimos que o ponto reto e plano são noções elementares da geometria. Escreva a ideia que nos dá a situação descrita. Então, a marca de uma ponta de grafite em um papel é um ponto. Um fio bem esticado, uma reta. Superfície de uma mesa, plano. Um piso de uma quadra de basquete, plano. Estrela no céu. Quando você vê a estrela no céu lá em cima, você só vê um ponto. Então, ela nos dá uma noção de ponto. Um encontro do chão com a parede. Quando dá um encontro do chão com a parede, a gente tem uma reta, tá? Uma corda bem esticada é uma reta. A cabeça de um pego é um ponto. Uma folha de cartolina é um plano. O fundo de uma piscina é um plano. A linha de um caderno é uma reta. O piso de uma quadra de tênis é um plano. A capa de um livro é um plano. Uma caneta é uma reta. A cabeça de um parafuso é um ponto. E a linha de trem também é uma reta. Bom, a figura geométrica abaixo está apresentada 4 retas, tá? Então, aqui nós temos 4 retas. Reta T, reta R, reta S e a reta U, tá? As retas são representadas por letras minúsculas. E elas nos dão pontos. O que são esses pontos? É o cruzamento entre as retas, elas são marcadas por pontos. Por exemplo, aqui, ó, ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Então, aqui nós temos pontos de ligação entre as retas. Então, os pontos indicados que pertencem à reta R são qual? Aí a gente vai aqui, ó, a reta R, nós temos o ponto A e o ponto B. Os pontos indicados que pertencem à reta S, a gente vai na reta S. Ó, a reta S aqui, ó, o ponto E, o ponto D e o ponto B. Os pontos indicados que pertencem à reta U. Reta U é essa aqui, ó, amarelinha. E, C e A. Todos eles pertencem à reta U. Os pontos que pertencem à reta R e S simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, ó, R e S. R. Cadê? A R e a S. Então, ó, R tá aqui e S tá aqui. A verde e a preta. A que liga as duas é o ponto B. Os pontos indicados que pertencem à reta T. T é vermelha, é o ponto C e o ponto D. E os pontos pertencem simultaneamente a U e T. U é amarelinha e o T é vermelho. U e T, o ponto de cruzamento entre elas, é o ponto C, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Mais ou menos como funciona a relação de ponto, reta e plano. Considerando as retas indicadas na figura, identifique as retas que passam pelo ponto A. Pelo ponto A, nós temos a reta R e a reta S. As retas que passam pelo ponto B.
pelo ponto B nós temos a reta T e a reta S. A reta que passa pelo ponto por A e B é a reta S. A reta que passa pelo ponto A e C é a reta R. E a reta que passa pelo ponto B e C é a reta T, aqui, vermelhinha. Tá bom, gente? Então, eu vou passar alguns exercícios, depois vocês quiserem pausar e olhar as atividades, tá bom? Essas aqui são algumas atividades dos slides que eu passei, tá? Se eu ficar falando muito sobre eles, o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então, determinação de uma reta. Vamos representar uma reta que passe pelos pontos A e B. Quando a gente delimita duas retas, dois pontos dentro de uma reta, a gente chama de segmento de reta. Então, ó, se tentamos representar pelo menos A e B, uma outra reta diferente que acabamos de desenhar, não conseguiríamos. Pode tentar, não é possível. Então, podemos definir dois pontos distintos que determinam uma única reta. Então, a gente não consegue traçar uma outra linha entre dois pontos sem ser uma reta. Então, por dois pontos distintos determinam uma única reta, tá bom? Então, a reta passa por dois pontos, nós temos aqui a reta AB. Então, semirreta, o que é uma semirreta? Todo ponto de reta divide essa reta em duas regiões, duas semirretas, tá? Então, o que é uma semirreta? Você tem uma reta, você divide ela, para cá uma semirreta, para o outro lado também uma semirreta, tá bom? Então, é quando você divide uma reta. Então, e segmento de reta? Segmento de reta, a diferença é que você tem o início e você tem o fim. Na semirreta, você tem início, mas não tem fim. No segmento de reta, você tem um ponto de início e um ponto de fim, tá bom? Aqui no segmento de reta, tá bom? Você tem aqui de A até B, é um segmento de reta. Aqui de B até infinito, por exemplo. Aqui do ponto A até infinito, a gente tem um segmento de reta. Do ponto A até o ponto B, a gente tem um chamado segmento de reta. Do ponto O, por exemplo, aqui até o ponto B, também é o segmento OB. Aqui nós temos o segmento AO. Então, segmento é quando tem início e fim. E semirreta é quando tem início e não tem fim. Tá bom, gente? Então, alguns exercícios. Quais dos segmentos de reta você observa em cada figura? Então, segmento de reta a gente tem aqui, ó, AB, BC, CD, DE. Então, esses aqui são os segmentos de reta. Quais os segmentos de reta aqui? AB, BC, CD, DE e DF. Tá bom? Quer dizer, EF. Então, todos esses aqui são segmentos de reta. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Tá? A gente vai ficar por aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Vou passar os exercícios para vocês. Então, façam o exercício, assistam a aula direitinho e participem da aula toda segunda e sexta-feira. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.